presidente da BDE, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento, Maria Fernanda Coelho, claro que tocou no assunto do tarifaço, falou que as grandes crises são momentos de virada muitas vezes. Ela mencionou a crise do café, a crise do petróleo, como uma mensagem de otimismo, né, para movimentar aqui o debate que nós teremos ao longo do dia. Ela disse que sem indústria, Thaís, não há desenvolvimento, não há reindustrialização, o Brasil precisa novamente voltar a essa rota, e a resposta mais eficaz para enfrentar esse momento que estamos passando é a negociação. Também falou sobre a necessidade de crédito para empresas, mais oferta de crédito e a modernização das companhias também para o Brasil chegar num próximo patamar. Também tivemos aqui representantes da Fiesp já com a oportunidade de se manifestar, já que é uma parceria com a Fiesp da BDE, esse fórum, falando sobre a descarbonização. Mais do que oferecer crédito, o Brasil precisa se abrir e precisa mostrar as suas possibilidades, precisa ser protagonista e não espectador desse processo todo de transformação pelo qual passa o mundo. E agora, a gente está ouvindo aqui a representante do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Annette Kilmer, que fala para nós sobre as características do Brasil. Ela falou, como a única estrangeira aqui da mesa, eu posso dizer para vocês que país que tem uma biodiversidade que nem o Brasil, que país tem um setor produtivo tão arrojado quanto o Brasil. Então o Brasil está posicionado para liderar qualquer movimento. Basta sabermos fazer aqui o nosso dever de casa. Esse é o recado que foi dado. É o início apenas dessa discussão, 10º Fórum ABDE, Sustentabilidade, Oportunidades e Desafios para o Brasil, que acontece hoje aqui na Avenida Paulista, reunindo autoridades do setor público e privado, com cobertura da Rádio Bandeirantes. Eu volto daqui a pouquinho com mais um resumo, Thaís. Boa, o Pedro Campos hoje direto do auditório da Fiesp, agora 9h53. A gente já contou para você que a situação no litoral, por causa das chuvas, é bastante crítica, com muitos alagamentos em Santos, em São Vicente, no Guarujá. E agora há pouco um ouvinte da Rádio Bandeirantes mandou para a gente a informação sobre uma fissura que se abriu. Olha, é mais do que uma fissura, viu? É uma cratera que se abriu no asfalto na frente de uma pizzaria bastante conhecida no Guarujá, Pizzaria Avelinos, na rua Mário Ribeiro, 1469, no centro do Guarujá. Portanto, nesse momento não é possível se passar pelo local, vai dar para trabalho para consertar esse estrago que foi provocado também pela chuva forte e pela inundação. CET de Santos dizendo que boa parte das principais avenidas da cidade, nesse momento, alagada. E por isso recomenda que quem não precisa sair de casa é melhor esperar para a situação ficar um pouco mais controlada. 9h54 e hoje é dia também de clássico aqui na Rádio Bandeirantes e daqueles, hein? O jogo decisivo pela Copa do Brasil, mata-mata, Palmeiras e Corinthians. Na casa do Corinthians, o Corinthians ganhou por 1-0 e hoje é o segundo jogo, o jogo de volta na casa do Palmeiras, né? Ricardo Capriotti, bom dia. É isso mesmo, Thaís. Bom dia a você, a todo mundo que está conosco. Quarta-feira de gala para o futebol, quarta-feira de gala para um derby, um clássico desse tamanho entre Palmeiras e Corinthians, que vão jogar às 9h30 da noite no Allianz Parque. Só recordando, né, para alguém que estava eventualmente fora do sistema da órbita aí na semana passada, mas primeiro jogo o Corinthians venceu por 1-0 e vai jogar pelo empate essa noite para avançar às quartas de final. O Palmeiras precisa de pelo menos uma vitória por um gol de vantagem para poder levar para os pênaltis, 2 ou mais gols, e o Palmeiras avança de maneira direta às quartas de final da competição. É um jogo que tem muita coisa envolvida, não é, Thaís? Para o Corinthians, por exemplo, se o Corinthians é eliminado da Copa do Brasil, vai restar somente o Campeonato Brasileiro. Fica um ano praticamente aí perdido para o time do Corinthians. É verdade que já conquistou o título paulista, mas em termos financeiros, que é uma coisa muito importante para o Corinthians, é uma perda de renda, uma perda de receita brutal. Então, para o Corinthians é fundamental. E o Palmeiras, que tem investimentos milionários, que investiu mais de 500 milhões de reais para montar o time dessa temporada, ficar fora de uma competição como a Copa do Brasil, que distribui muito dinheiro, o campeão coloca muito dinheiro no cofre, é também um prejuízo muito grande. Se o Palmeiras for eliminado, vai ter depois Libertadores e Campeonato Brasileiro para seguir brigando. Memphis Depay foi o personagem do primeiro jogo, o autor do gol da vitória corintiana na Neoquímica Arena, e o Memphis Depay foi questionado
claro, sobre esse jogo, sobre a segunda partida na casa palmeirense, o tamanho, a importância, a relevância desse duelo. Vamos ouvir aí o que disse o holandês. It's a derby, we know what to do. É um derby, sabemos o que fazer e como vai ser. Todos estão preparados, agressivos nos treinamentos. Então acho que estamos prontos para fazer o que precisamos fazer. Temos uma vantagem de 1-0, mas temos que jogar como se estivesse 0-0. Vamos nos preparar para vencer a partida. Bem, a Rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo às 9h30 da noite, a transmissão do Ulisses Costa, os comentários do Alexandre Pretzel e do Ronaldo Giovanelli, reportagens do Gustavo Soler e do Luiz Fabiani. Eu estarei nessa transmissão também. E na nossa outra transmissão desta quarta-feira, Thaís, porque não é só isso não, hoje é uma quarta-feira de gala, tem o São Paulo em ação. O São Paulo vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. No jogo da semana passada, no Morumbi, o São Paulo começou com um time mais promíssio para o reserva, depois os titulares entraram e acabou vencendo por 2-1. Por isso, o São Paulo também joga por um empate hoje para ir às quartas de final da Copa do Brasil. Esse jogo começa às 7h30 da noite e vai ter a transmissão Bandeirantes do Rogério Assis, os comentários do Leandro Quesada, as reportagens do Paulo do Vale. Eu também estarei nessa transmissão e depois disso tudo vamos ter o apito final contando todos os detalhes dessa rodada da Copa do Brasil, que não tem só Atlético Paranaense e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Hoje vamos ter também outros jogos definindo equipes classificadas para as quartas de final da competição. O Atlético Mineiro vai receber o Flamengo no Mineirão. Que jogo, hein? Ou melhor, na Arena MRV, jogaço de bola. Primeiro jogo, o Atlético Mineiro venceu no Maracanã por 1-0, mas o Flamengo, que tem uma verdadeira seleção, com todas as condições de reverter essa desvantagem e avançar na competição. Também tem Retrô e Bahia que jogam em Pernambuco, o Fluminense recebe o Internacional e são esses jogos que nós vamos acompanhar e também ficar de olho. Amanhã, mais 2 partidas completam essa fase, oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco da Gama recebe o CSA e o CRB pega o Cruzeiro. Vocês falaram agora há pouquinho aí sobre os problemas policiais do Vasco da Gama, não é impressionante como o Vasco não consegue ter paz, mas vai ter a chance aí amanhã em casa de tentar avançar a próxima fase da Copa do Brasil. Isso tudo a gente vai contar ao longo ainda dessa quarta-feira, uma quarta-feira que eu reforço aqui para os nossos ouvintes, Thaís, muito importante para o futebol e simplesmente com Palmeiras e Corinthians, jogaço de bola, convite reforçado aqui, ó, a partir das 7h30 da noite e até a madrugada da quinta-feira, muito futebol na Bandeirantes, Thaís. O jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Hoje, quarta-feira, o Sebrae está promovendo o Dia do Crédito em Campinas. O evento é feito em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campinas e desenvolve SP e também alguns bancos. O evento começou às 9 da manhã e vai até a 1 da tarde na Associação Comercial e Industrial de Campinas, que fica na Rua José Paulino, 1111, no centro da cidade, e a entrada é gratuita. O público-alvo são microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais de 22 cidades aqui da região, como Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, entre outras. A ideia do Sebrae é mostrar as opções de crédito disponíveis, incentivar aí o uso consciente do dinheiro e aproximar os empresários dos bancos. O evento promete apresentar as principais linhas de crédito para pequenos negócios. A programação inclui uma palestra do Sebrae sobre crédito consciente e apresentações de bancos e instituições que vão mostrar seus produtos para as empresas. No fim do evento, haverá uma rodada de negociações em que os empresários poderão conversar diretamente com os bancos. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que segue na sintonia da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Jornal Gente de volta amanhã, 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Estamos chegando a partir de agora com Manhã Bandeirantes e até às 11h30 da manhã. Eu, Heitor Fredo, convido a você a participar e acompanhar o nosso giro da informação do que acontece pertinho da gente, no nosso interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas, em destaque, com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante neste dia 6 de agosto de 2025. Obrigado a você que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O aplicativo Band Play tem na palma da sua mão todo o nosso conteúdo da Rádio Bandeirantes, da Band Mais TV, das demais praças afiliadas. E se você, por exemplo, quer acompanhar o Band Cidade com Walter Sena e está fora da nossa região, pelo Band Play você consegue. Quer acompanhar os Donos da Bola com Carlos Batista? Além do canal do YouTube da Band, você tem também o Band Play à sua disposição. É só baixar gratuitamente, ter o seu login feito e você já tem a nossa programação. Um grande abraço a quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, com a agilidade do jornalismo da Band e a aba ao vivo. Clicou, acompanhou a gente de onde você estiver. E para quem gosta do rádio moderno, rádio com imagens, como já faz o Mário LP. Buenas Campinas de Mário aqui, Consolação, acompanhando a gente pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A caminho dos 56 mil inscritos nessa comunidade que não para de crescer e que você pode curtir, compartilhar e receber a notificação em tempo real a cada novo programa iniciado aqui dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som do Leandro Lopes, com o Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Manhã Bandeirantes abrindo as principais informações do dia, trazendo um panorama para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista, trazendo os detalhes para quem está no sistema Anhanguera Bandeirantes. Nesta manhã, o trânsito mais carregado da Anhanguera não é sentido capital, é no sentido interior para quem está chegando a Campinas, no trecho de Jundiaí, 2 quilômetros entre o KM 58 e o quilômetro 60, em função de congestionamento na entrada, em uma das entradas de Jundiaí, ali na região do bairro Engordadouro, e o motorista tem essa lentidão registrada, mas o único ponto da rodovia Anhanguera, mesmo nas direções em que o motorista costuma parar, trecho de Jundiaí sentido capital ou na chegada à cidade de São Paulo, são boas as condições agora, tanto de visibilidade quanto também de tráfego. Na rodovia dos Bandeirantes, motorista anda na chegada à capital do quilômetro 15 até o quilômetro 13. Mais cedo você vem acompanhando na programação da Rádio Bandeirantes. Choveu forte em São Paulo, a chuva já deu uma trégua por lá, concentrada no litoral paulista, principalmente na Baixada Santista, e daqui a pouco a gente traz a atualização também das ocorrências de últimas horas e como será o dia aqui em Campinas. No corredor Dom Pedro I, atenção a você que dirige pela Dom Pedro, na altura do quilômetro 135 em Campinas. Um acidente causa interdição neste momento de uma das faixas. O motorista que passa pelo local deve ficar atento porque as equipes estão trabalhando agora para retirar os veículos envolvidos. Tem uma ambulância do resgate nesse trecho também. Quilômetro 135 é ali mais ou menos no acesso, quase limite entre Campinas e Valinhos, na pista de Campinas, marginal norte da rodovia Dom Pedro I. No quilômetro 138, pouco mais à frente, tem lentidão do motorista que vem no sentido contrário, que está chegando a Campinas. Então
Então o acidente é na pista sentido Anhanguera e a lentidão também registrada no trevo de Barão Geraldo no sentido Atibaia. Não há nesse ponto nenhum acidente registrado, é realmente por excesso de automóveis. Anel viário Magalhães Teixeira também com trecho mais carregado a partir da entrada de Valinhos até a chegada a Dom Pedro I, mas está andando. O motorista faz uma viagem a velocidade menor, mas ainda assim seguindo o seu rumo. Às 10h06, e por falar em trânsito, a INDEC divulgou um balanço das principais infrações de trânsito no último mês. Um trabalho que vem sendo realizado como uma forma também de orientação aos motoristas sobre quais são as ocorrências mais comuns na cidade. E elas estão cada vez mais demonstrando que o motorista poderia evitar várias dessas multas. A campeã em julho, você consegue imaginar qual foi? Não foi excesso de velocidade, não foi cinto de segurança, foi pneu careca. Veículos apresentando pneu liso é a principal infração de trânsito registrada em Campinas no último mês de julho, não a única. Alteração irregular do sistema de iluminação, que é aquele motorista que troca o farol de fábrica por aquele xenon que cega quem vem à frente, que você está dirigindo e fica impedido com a luz batendo no retrovisor, também é motivo de irregularidade. Outro ponto que também tem sido comum em Campinas: irregularidades nos escapamentos de moto, além de licenciamento vencido. Esses foram os campeões no último balanço realizado pela INDEC, que promoveu 21 operações integradas só no mês de julho, em conjunto com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar. Dessas blitz, foram aplicadas 780 multas de trânsito. 166 veículos, 166. O total de automóveis recolhidos para o pátio durante essas fiscalizações. Os motociclistas foram os responsáveis por mais de 60% do comportamento considerado de risco e também seguem como os que mais morreram no trânsito campineiro. 53%. Isso totaliza 16 vidas perdidas das 30 mortes confirmadas em Campinas no trânsito no primeiro semestre, de janeiro a junho. Das 780 infrações que foram identificadas, 60% foram aplicadas a motocicletas, 38% a carros, 1,4% a caminhões e 0,5% a outros tipos de veículos. Entre os 66 automóveis que foram removidos ao pátio, 112 eram motos, 54 eram carros. De janeiro a julho desse ano, a INDEC já promoveu 182 dessas operações integradas, que são grandes blitz espalhadas em pontos estratégicos da cidade. E se contar o ano todo, já foram mais de 1.300 carros recolhidos para o pátio. Então, daqueles comportamentos que eu citei aqui no início dessa informação, os 4 comportamentos de risco que mais apareceram durante a operação de julho somaram 325 autuações. 12% de pneu careca, 10,5% de troca da iluminação do veículo, 9,5% de escapamento furado e 9,5% também de licenciamento vencido. Depois vem conduzir sem cinto de segurança com 8% das multas, ausência de equipamento obrigatório com 6,9% e motoristas que dirigem sem CNH. Foram 44 infrações só no mês de julho nessas blitz realizadas aqui em Campinas. 10 horas da manhã e mais 10 minutos. Previsão do tempo para esta quarta-feira para você que está conosco na Rádio Bandeirantes e neste momento sente a temperatura subindo na cidade. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 19 graus. Numa manhã em que a mínima registrada na cidade foi de 12,4 por volta de 8 horas da manhã. A máxima prevista para hoje deve chegar a 21 graus e meio, ali por volta de 13h30 da tarde, num dia em que o vento se faz presente. Vento na casa dos 19 km por hora, com a umidade relativa do ar em 70%.
70%. Não choveu nas últimas horas em Campinas. A frente fria que veio do sul do país já está se direcionando para o Rio de Janeiro, então já passou pela região metropolitana, vai se afastando do estado de São Paulo e a previsão de hoje é que não tenhamos chuva por aqui e que o termômetro vá subindo até o final de semana. Amanhã, por exemplo, previsão de sol entre nuvens, tempo firme em todo o estado de São Paulo e em Campinas amanhã a máxima prevista para 27 graus. Mas antes que a frente fria vá embora, ela provoca alguns estragos no estado de São Paulo. Ocorrências confirmadas neste momento pela Defesa Civil Estadual na Baixada Santista. Em Santos ainda não houve o acionamento para as equipes, mas já há registros de pontos de alagamento em função da maré alta, principalmente na Vila Gilda e em bairros adjacentes. Não há pessoas feridas ou imóveis atingidos e a Defesa Civil monitora para saber se isso provocará interdições também no trânsito ao longo do dia. Em Itanhaém, chove forte, mas ainda não há ocorrências mais graves. No Guarujá, não há pessoas feridas ou imóveis atingidos, mas já há vários pontos de alagamentos pelo município. O mesmo vale para São Vicente, em que a Defesa Civil também está com equipes espalhadas. Então, o litoral sul é o mais castigado nesta manhã, embora em São Paulo também tenha chovido forte. No Guarujá, o acumulado das últimas 6 horas passa dos 90 milímetros. Em Santos, 73 milímetros. Na Grande São Paulo, a chuva mais forte registrada é em Santo André e em Ribeirão Pires, mas sem ocorrências também até o momento. Felizmente que assim continue e a gente vai seguir monitorando esse trabalho da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Em Campinas, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 4 mortes por gripe provocadas pelo vírus influenza. É a síndrome respiratória aguda grave, chegando agora a um total de 43 óbitos. Isso desde janeiro desse ano. Em todo o ano passado, 2024, Campinas teve 30 mortes. Então já passamos e muito dos números que eram altos em 2024 e que agora estão preocupando ainda mais as autoridades. As mortes confirmadas nesta terça-feira são de 3 homens, o mais novo com 57 anos, um senhor de 80 anos e um senhor de 94 anos, além de uma mulher, uma senhora de 81 anos. Todos eles tinham comorbidades, doenças pré-existentes. Das 43 mortes por gripe em Campinas, 34 foram de pessoas que não receberam a vacina contra a gripe. Entre os 9 residentes que receberam o imunizante, esses que morreram mesmo vacinados, somente 5 estavam adequadamente imunizados, porque a vacina leva 15 dias para garantir a proteção ideal. Então a morte aconteceu nesse intervalo, após a pessoa se vacinar, antes do imunizante de fato fazer o efeito completo no corpo. E 4 pessoas apresentaram sintomas da doença antes desse período. A vacina contra a gripe segue disponível a toda a população a partir de 6 meses de idade, é gratuita, é segura e a dose deste ano protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e a gripe B. Para você saber qual é o posto de saúde mais próximo da sua casa, do seu trabalho, encontrar aquele horário de almoço para se imunizar, para se vacinar, você pode acessar o portal da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br, e ali você tem na parte de saúde, na parte das vacinas, a lista completa de onde receber o imunizante, que é seu direito e é sua proteção. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã e mais 15 minutos, ainda girando os assuntos aqui da nossa região. Ontem nós falávamos a respeito de uma mega operação que acontecia durante toda a terça-feira, desde as primeiras horas do dia, passando também por Campinas, Louveira, Sumaré e Jundiaí, na descoberta de uma fábrica de medicamentos. Mas agora nós temos mais detalhes sobre isso. O alvo principal eram anabolizantes, as famosas bombas utilizadas sem nenhum acompanhamento médico para o crescimento muscular, o que é proibido e o que é
desaconselhado para qualquer pessoa sem um acompanhamento médico adequado. É possível ter aplicação de anabolizantes pelo corpo em casos muito específicos com orientação médica. No mais, a venda e a aplicação são proibidos no Brasil. São proibidas a venda e a aplicação. O repórter Everton Ramos acompanhou de perto os desdobramentos de uma operação que levou gente para a cadeia, que resultou em mandados de busca e apreensão e que descobriu um esquema em que influenciadores digitais eram os principais meios de publicidade para diminuir os riscos, vender como se não fosse algo tão grave e que também passam agora a ser investigados pela Polícia Civil. Na região foram cumpridos mandados em Campinas, Jundiaí, Louveira e Sumaré. Os alvos são investigados por integrar uma organização criminosa envolvida na falsificação de medicamentos, entre anabolizantes e esteroides. Segundo as investigações que começaram há cerca de um ano, a quadrilha atuava por meio de uma empresa clandestina para produzir e vender esses medicamentos sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo o delegado, os produtos eram produzidos no fundo de residências, sem nenhum controle e distribuídos para diversos cantos do país. A perícia não consegue nem diagnosticar ao certo o que tem dentro desses vasilhames, tá? Mas assim, são produtos controlados que não podem ser vendidos sem receita médica. São produtos que a Anvisa, por exemplo, exige registro para venda, consumo. Essa marca, por exemplo, ela não existe, não tem CNPJ. Só tem um site e rede social com nomes falsos, logicamente os vendedores, né? Durante a comercialização, não era necessário a apresentação de receita médica de controle especial. A organização teria movimentado 25 milhões de reais nos últimos 5 anos com as atividades ilegais. Foram cumpridos ao todo 85 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão em São Paulo e em outros 11 estados. 2 líderes da quadrilha foram presos no Paraguai. Entre os investigados estão também influenciadores que recebiam valores mensais para divulgar os produtos. A investigação identificou 6, pelo menos, influencers digital que propagam, né, fazem a publicidade mediante contrapartida remuneratória mensal dessa marca clandestina e criminosa. Foram alvos de mandado de busca. Por quê? Eles fazem a publicidade, não foi comprovado a venda, a fabricação por parte dos influencers. 10 horas da manhã, 19 minutos. Ainda falando sobre os assuntos da nossa região, do nosso interior de São Paulo, susto muito grande ontem no aeroporto de Viracopos, depois que um avião da Azul precisou fazer um pouso de emergência. A aeronave saiu de Curitiba e decolou no aeroporto de Campinas. Segundo a concessionária Aeroportos Brasil, que administra o terminal, não houve intercorrência durante o procedimento e nem impacto à operação do aeroporto. A informação é de que a aeronave, segundo a torre de controle, pediu emergência por suspeita de fogo no porão do avião. Então, por isso foram mobilizadas equipes do Corpo de Bombeiros, posicionadas estrategicamente para uma eventual necessidade, uma possível intervenção, mas isso não foi necessário. O pouso foi feito de forma preventiva, ocorreu em segurança e depois o desembarque aconteceu normalmente com o direcionamento dos passageiros para uma outra aeronave. Às 10 da manhã e mais 20 minutos, olha essa história que aconteceu em Campinas na noite de ontem. Um casal foi detido utilizando um adolescente de 13 anos para fazer a entrega de drogas e assim não levantar suspeitas. O crime foi descoberto quando equipes da Polícia Militar receberam a informação de que um carro estaria abastecendo tráfego na região do terminal rodoviária de Campinas. Os policiais foram até a rua Doutor Ricardo e encontraram uma mulher jovem de 20 anos e um adolescente dentro do veículo. No bolso foi encontrada uma porção de crack, estava no bolso dela, escondida em uma meia. Ela afirmou para a polícia que não sabia o que era aquilo. O namorado que entregou para ela e ela nem fazia ideia do que era.
Mas ao lado do crack tinha também um valor em dinheiro. O carro tinha vários compartimentos daqueles escondidos para despistar uma possível blitz. Aí aparece o namorado dela, de 19 anos. Ele, num primeiro momento, disse: não, eu nem sei quem é esse povo. Mas aí, conversa vai, conversa vem. E ele confessou que estava ali também com os entorpecentes e teria dito que tem um primo que é integrante de uma facção criminosa. Mas onde que entra esse moleque de 13 anos na história? A mãe dele foi acionada. A mãe foi chamada para entender o que estava fazendo ali. Eu falei um adolescente, né? Mas é uma menina de 13 anos. E aí contou que a filha é parente dessa jovem de 19 anos, mas que ela não fazia ideia do que eles tinham feito ao sair de casa. Eles são de Sumaré e estavam na porta praticamente da rodoviária de Campinas. Ela só disse que ia dormir na casa dessa parente, mas não desconfiava que isso teria ligação com venda de drogas na porta da rodoviária. Todos foram conduzidos para o plantão policial do 1º distrito aqui de Campinas. E o casal vai responder por tráfico de drogas e corrupção de menor. A adolescente foi levada para a casa da mãe, que ficou em choque. Diz que não imaginava que isso poderia ter acontecido dentro do próprio âmbito familiar, com alguém que ela imaginava que estaria apenas preocupada com a filha dela e não introduzindo ao mundo do crime organizado. Às 10h23, por falar em ocorrência contra o tráfico, uma outra aqui na região chama muito atenção e o Guilherme Selegato vai contar pra gente essa história. O cara estava trafegando pela cidade, foi abordado e foi apreendida uma quantidade considerável de drogas dentro do veículo. Aí descobriram que ele fazia parte do crime organizado e foram até a casa dele para buscar mais entorpecentes e arma de fogo. A arma ficava escondida no quarto de uma criança, do filho. Um garotinho que tinha o armamento escondido no guarda-roupas. O Guilherme Selegato vai contar os detalhes de onde tudo isso aconteceu. Foi aqui na nossa região e o desfecho dessa ocorrência a partir de agora aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Guilherme. Heitor, uma ocorrência atendida pelos agentes do 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP, mas que agora segue em investigação pela Polícia Civil. Este homem de 44 anos foi preso em flagrante e vai responder agora por tráfico de drogas. E todos os agentes tinham recebido ali uma denúncia anônima de que um homem estaria utilizando um veículo ali, um Siena cinza, para fazer a entrega de entorpecentes, mas além disso, ele transitava com o veículo ali portando drogas e também uma arma de fogo, Heitor. A denúncia deu conta de que este homem estaria ali passando pelos bairros Jardim Nova Veneza e Jardim Conceição, em Sumaré. Começou ali um patrulhamento intensivo, né, por essas regiões, justamente com o objetivo de tentar identificar este suspeito de 44 anos. Durante esse patrulhamento, pelo Jardim Conceição, o carro foi localizado. Este homem, ele não exultou ali, né, durante a abordagem. De imediato já confessou que estava com alguns entorpecentes. Durante essa abordagem, inclusive, não foi encontrado nada de ilícito com este homem, mas ao vistoriarem o veículo, né, esse Siena cinza, os agentes encontraram ali maconha debaixo do banco do motorista, né, de que esse homem estava ali. Encontraram alguns pacotes com esses entorpecentes. E aí, de imediato, este homem de 44 anos, ele já confessou o crime. Ele disse que iria levar essas drogas para uma pessoa desconhecida. Ele só tinha ali mesmo o endereço, né, o local, mas não informou de fato para quem seria, apenas que era uma pessoa desconhecida. E disse também que na casa dele ele tinha mais entorpecentes e também uma arma que estaria escondida no guarda-roupa, no quarto dos filhos dele. Os agentes foram então até a residência deste suspeito e lá
encontraram a arma no local que ele havia falado, né? O armamento estava escondido ali, né? Uma pistola Taurus 7mm estava escondido no guarda-roupa. E mais drogas foram encontradas dentro de uma mochila, Heitor. Então os agentes apreenderam todos esses materiais, né, esses entorpecentes, essa pistola que também foi localizada. Todos esses itens foram apreendidos e levados para o plantão policial de Sumaré, onde este caso agora segue em investigação. O suspeito de 44 anos também foi conduzido à delegacia, prestou depoimento, disse então que ele iria levar os entorpecentes até essa pessoa desconhecida, né, e que armazenava ali dentro de casa essa quantidade de drogas, né, mais de 6 quilos que foram encontradas, bem como essa arma. A polícia não informou pra gente se este homem possui ali o CAC, né, se ele poderia armazenar essa arma dentro de casa. Mas todos esses materiais foram apreendidos. A arma estava ali com a numeração suprimida também, Heitor. Então agora o caso segue em investigação. Esse homem permanece preso à disposição da justiça, vai responder por tráfico de drogas e com o celular dele, que também foi apreendido, bem como anotações, né, ali toda a contabilidade do tráfico de drogas daquela região do Nova Veneza, do Jardim Conceição, e que possivelmente seria levada ali também para a região do Matão, né, regiões que já são conhecidas por terem ali esses pontos de tráfico de drogas. Através do celular dele, que será vistoriado, os agentes vão tentar entender dali como era feita toda essa comunicação, principalmente pelas vendas dos entorpecentes. Heitor. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, hoje tem sessão da Câmara Municipal em Campinas, que tem alguns assuntos que vão ser discutidos, como, por exemplo, a criação em Campinas do Dia do Evangélico e uma alteração na lei que fala sobre o direito à proteção dos animais. A gente vai também a Brasília acompanhar os últimos capítulos de uma novela que parece interminável, porque hoje começa a valer uma tarifa para alguns produtos brasileiros nos Estados Unidos. Um dos setores mais afetados é o de calçados. A gente vai entender como isso mexe com a economia do país e a pressão dos congressistas para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, abrace algumas pautas bolsonaristas. O presidente da Câmara ontem falou, mas parece que não quis cutucar de fato o principal tema em pauta em Brasília. Porque tem deputados que estão prometendo obstruir a pauta se não forem atendidas as suas demandas. A gente explica tudo isso para você e eu já volto com algumas das mensagens pelo nosso WhatsApp, o 19971021493, logo depois do intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os Correios firmaram uma parceria com o Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas, para melhorar a logística e acelerar a entrega de encomendas internacionais. O acordo foi assinado na última segunda-feira e tem como foco agilizar os prazos, especialmente em épocas de alta demanda, como a Black Friday e o fim do ano. Com a mudança, parte das encomendas internacionais, principalmente do tipo package, será enviada para o terminal de cargas de Viracopos, que fica a apenas 17 quilômetros da unidade dos Correios em Valinhos. Isso deve ajudar a distribuir melhor as cargas, diminuir custos e reforçar a atuação dos Correios no comércio eletrônico internacional. Hoje, o terminal de cargas de Viracopos é responsável por cerca de 35% das importações aéreas do Brasil e já recebeu prêmios internacionais pela sua eficiência. A expectativa é que a parceria traga mais segurança, organização e rapidez nas entregas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Manhã Bandeirantes. 10h32, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes para conversar com você que está sintonizado em FM 85.7 ou pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Me conta uma coisa, você já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou precisou checar a saúde financeira da sua empresa, da empresa em que você trabalha, e aí precisou procurar e confirmar todos os dados, um por um, com toda aquela dificuldade? A Flávia já. A Flávia é gestora no financeiro da New Up, uma indústria de eletrodomésticos. E ela contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, eram pelo menos 4 horas de trabalho revisando planilha atrás de planilha. Uma manhã inteira, na mão, caçando todas as informações. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou o WK Radar para ela. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema, está tudo lá, na hora, na mão, fácil de entender e com muita confiança. Agora ela consegue acompanhar cada fase da produção, emite notas fiscais em 1 minuto, está fazendo pagamentos antecipados e sobra tempo para muitas atividades dentro da empresa. Para Flávia, frio na barriga que ela tinha antes para cada uma dessas notas, para cada momento de fluxo de caixa, agora só embarque de diversões. Isso porque ela tem o WK Radar, que você também pode ter acessando wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anota o número que eu vou te passar. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber sobre valores, como isso vai agilizar os processos dentro da sua empresa, entre em contato pelo telefone 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 10h35, conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, Walter Sena, muito bom dia para você. Bom dia, Heitor, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Antes da gente falar sobre os assuntos também da política local, porque hoje tem sessão da Câmara Municipal com alguns assuntos em pauta, tem mensagem do nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp, o 19971021493, 19971021493. Mensagem de áudio, uma primeira para a gente entrar nos assuntos aqui também da cidade.
Heitor, bom dia. Bom dia. Heitor, na última sexta-feira, dia 1º de agosto, por volta de umas 5h30, cheguei até o terminal Barão Geraldo para pegar o ônibus 210 que vem para a região do Campo Grande. Eu desço aqui perto do Shopping Unimart, perto da minha casa. Heitor, deu a hora do ônibus sair, o motorista tentou várias vezes até que o carro pegou. Aí eu perguntei para a mulher que estava do meu lado, nossa, será que a gente chega até o nosso destino? Ela falou, olha bem, é difícil o dia que esse ônibus não quebra ali perto da Bambini, a gente já está até acostumada. Mas aí o ônibus saiu normalmente, não estava tão cheio, eram umas 5h30 mais ou menos. Aí ele pegou a Zeferino Vaz e pegou a alça de acesso para ir até o Shopping Dom Pedro, que lá também tem ponto. Quando a gente entra nessa alça, o ônibus anterior havia quebrado, estava aquele monte de gente lá esperando o nosso, que já estava meio cheio. Aquele povo todo sobe, aquele desespero, assim, para achar um lugar, porque é uma viagem de longo percurso. E conversando com as duas que estavam do meu lado, eu disse, mas por que vocês não reclamam? Ela falou, não adianta reclamar, é difícil o dia que a gente não para ali perto do Bambini e fica esperando o próximo, que já vem super lotado. Eu achei um absurdo. E continuou a viagem. Então, cada ponto que parava, subia povo de 2 horários. Olha, a Sardinha tem mais espaço do que aquele ônibus dos 210. Então, a minha sugestão é o seguinte, porque os vereadores, sem fazer alarde, não vão fazer essa viagem de longo percurso, ou mandar algum assessor, mas sem cientificar, sem fazer nenhum tipo de encenação para a internet, só mostrar a realidade do povo, porque elas disseram o seguinte, agora a gente só vai falar do BRT, essas linhas aqui de longo percurso, ninguém fala, mas ninguém fala nada, e a gente, falei, gente, mas tem que reclamar, elas não adiantam. Fátima Andrade, de Campinas. Muito obrigado, Fátima, pelo seu relato. Campinas está num processo de nova licitação do transporte público da cidade. Tem já um edital que a consulta foi concluída no dia 2 de julho pelo site da INDEC. A licitação está atrasada desde 2016. E o que a prefeitura tem feito nesses últimos meses é cobrar novos ônibus, novos veículos circulando pela cidade. Mas a gente ouvindo relatos como o da Fátima Sena, dá a sensação de que o processo licitatório, que é burocrático, que não depende só de vontade política, depende de vários termos que estão ali jurídicos, depende do interesse das empresas de participar. Esse processo está se arrastando de uma forma que a substituição dos ônibus está acontecendo gradualmente. Toda semana a prefeitura anuncia, olha, novos ônibus, novos veículos da linha tal. Mas que o principal problema não está sendo apontado, que é quem vai assumir o transporte público em Campinas com essa nova licitação. Ainda há um processo, terminou a consulta e o novo edital deve ser publicado em outubro deste ano. As empresas que estão colocando dinheiro para comprar novos ônibus, claro que elas vão querer de alguma forma uma contrapartida dentro desse processo de licitação. Mas parece um problema crônico de uma cidade que cobra caro pela sua passagem, que não tem uma alternativa a ônibus. Campinas não tem VLT, não tem metrô, não tem nenhuma outra opção que não seja o transporte por ônibus, e que as pessoas não estão satisfeitas há muito tempo com esse serviço, Sena. É verdade. E o transporte coletivo tem algumas especificidades complexas, mas a gente fatia aqui e consegue explicar algumas delas. Por exemplo, o que leva a empresa de ônibus colocar mais ou menos ônibus numa linha, numa determinada linha, é o que eles chamam lá de IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro. Então eles fazem um cálculo, a quantidade de passageiros que entram e saem ao longo daquela viagem daquela linha, e aí calculam o número de veículos que são colocados ali para não ficar superlotado. Bom, feito esse cálculo, é claro que essa linha específica que a ouvinte nos relatou, esse cálculo não foi levado em conta. Porque se todo dia o ônibus quebra em determinado ponto e se todo dia esse ônibus está superlotado, esse cálculo está furado. Bom, a nova licitação que vem sendo feita há muito tempo pela prefeitura não isenta
os gestores do transporte coletivo de Campinas a apertar a fiscalização e resolver esse problema. Porque a prefeitura tem que desenvolver mecanismos, ou de expulsar, ou de cancelar o contrato, ou de aplicar multas severas, ou entrar na justiça, ou acionar o Ministério Público. Alguma coisa o gestor precisa fazer para garantir o serviço público. É um serviço, como o Heitor já disse aqui, que não tem outra alternativa para quem depende do transporte público, e a prefeitura fica ali numa situação relativamente tranquila. A gente faz a licitação, ninguém se interessou. A gente está tentando fazer uma coisa aqui, a burocracia demora. Enquanto isso, a população que paga caro pela tarifa fica ali sofrendo as consequências. Não dá. A Secretaria dos Transportes, a INDEC, o prefeito precisam sentar, debruçar, pensar numa estratégia melhor para que possa resolver definitivamente esse problema e não ficar na mão de meia dúzia de empresários que comandam o sistema de transporte coletivo. Hoje tem sessão na Câmara Municipal, a segunda depois do recesso parlamentar, mas na pauta, pelo menos inicialmente, não tem nada falando sobre transporte público, mas acho que a sugestão da Fátima é muito boa, dos vereadores irem lá como cidadãos, não como alguém que quer fazer a selfie, garantir o vídeo para o Instagram, mas alguém que quer sentir na pele o que a população está passando. Essa linha que a Fátima falou pode ser a primeira delas para que os vereadores possam saber o que realmente está acontecendo. Eles andam em carro oficial, é um direito do parlamentar, mas entrar num busão lotado às vezes faz a diferença para você de fato sentir o que a população da tua cidade está vivendo. Eu vou até estender a sugestão dela é excepcional, da Fátima. O Ministério Público, viu? Um promotor que cuida aí do direito público lá, acho que é da Fazenda Pública, né? A promotoria. O promotor podia um dia pegar esse ônibus. Os vereadores também, porque eles têm a obrigação constitucional de fiscalizar os atos do Executivo, e até o secretário dos Transportes e o prefeito. Uma hora pegar esse ônibinho aí parado, parar com o carro oficial longe do ponto, entrar no ponto e pegar o ônibus. Sem avisar antes que vai. Sem avisar antes, senão vira um circo, né? Senão tem até cafezinho, salgadinho. Vamos colocar lá um ônibus de último tipo, última linha, com ar-condicionado e tudo. Então eu acho que tem que realmente... É uma excelente sugestão. A Silvia Jonas, sobre esse assunto, diz: o que acontece com os ônibus de Campinas é um problema eterno. Reclamar realmente não adianta. Quanto tempo as pessoas que trabalham no Galeria, por exemplo, shopping aqui de Campinas, reclamam da falta de ônibus no horário da saída. E olha que o horário de saída de shopping, todo mundo sabe qual é já há muitos anos, 10 horas da noite. Mas hoje na pauta da Câmara Municipal de Campinas tem outros assuntos na ordem do dia. O primeiro a ser discutido é um projeto de lei do vereador Felipe Marquesi, que institui o Dia do Evangélico, incluindo no calendário oficial de datas e eventos do município de Campinas. O parecer da Comissão de Educação e Esporte é favorável. Ok. Mas um ponto importante. O projeto que está sendo discutido é para que seja comemorado no dia 30 de novembro de cada ano. Eu li reportagens falando sobre instituir um feriado municipal. Isso não está no texto que hoje vai ser votado na Câmara de Campinas. Instituído o Dia do Evangélico, uma data comemorativa, para que sejam apoiados eventos ligados a essa comemoração, que já ocorre em outras cidades brasileiras, autorizando o uso de espaço público para eventos e atividades correlatas. Procurei no texto todo, não há nenhuma menção para a palavra feriado. Só para deixar isso claro, porque são situações muito diferentes. Ter um dia comemorativo no calendário oficial, tem vários aí que a gente nem sabe. Feriado já mexe com a economia e quando falamos de 30 de novembro, a gente pensa que em novembro tem 3 feriados já. Dia de Finados, 2 de novembro, 15 de novembro, Proclamação da República, 20 de novembro, Consciência Negra, e um feriado no dia 30, às vésperas de dezembro, com o 5º dia útil já próximo e com o 13º já caindo na conta, seria dos mais produtivos para o comércio. Mas o projeto não fala de feriado, fala de uma data comemorativa, como acontece em outros lugares do Brasil. Hoje também na Câmara Municipal, a discussão sobre um projeto de lei do vereador Herbert Ganem, alterando uma lei de 2017 sobre a proteção dos animais.
aumentando a multa para quem for flagrado em situação de maus tratos. Uma multa de 1.500 a 3.000 UFICs. UFIC é a Unidade Fiscal de Campinas, que neste momento, em 2025, cada UFIC é equivalente a R$ 4,88. Quase $1. A UFIC está valendo quase o dólar. Mas não dá para comprar o FIC no mercado paralelo. No mais, tem denominação de rua, denominação de quadra, tem título, diploma Noel Rosa, tem diploma, medalha. O resto da pauta é a pauta Mutley com medalhas. E os assuntos mais relevantes hoje são esses: a instituição do Dia do Evangélico e o aumento de punição para quem for flagrado com atos de maus tratos a animais. Me parecem pautas pouco urgentes para uma cidade que acabamos de trazer um problema muito pontual, que é dos pontos de ônibus, dos veículos que transportam os trabalhadores de Campinas, estudantes e toda uma cidade. Às vezes eu tenho a sensação de que quando a gente pega a pauta da Câmara, são 2 momentos da sessão da Câmara. O primeiro, pequeno expediente, voltado a discursos quase sempre da política nacional. Na hora de entrar na política local, nesse mandato que está começando agora, em 2025, a gente vê projetos pautados pela prefeitura, que geralmente são os mais relevantes. Quando se tem algum assunto importante, geralmente veio da prefeitura para ser votado pela Câmara. Títulos, medalhas e nome de rua. E outros projetos que a gente olha e pensa, tá, mas isso é o mais urgente que tem em Campinas agora? Nossa Senhora, de data comemorativa. Olha, é claro que uma data comemorativa não muda a vida de ninguém, né? Se vai aprovar ou não vai. Mas às vezes há um excesso, né? Até na nossa área aqui, para não falar dos outros, vou falar da minha área aqui, da nossa área. Tem o dia da televisão, o dia do rádio, o dia do jornalista, o dia do repórter, o dia do locutor, o dia da comunicação. Mas, gente, é um negócio que não muda absolutamente nada. Sim. Às vezes eu recebo, ao longo do ano, 6. Parabéns pelo dia do rádio, parabéns pelo dia do repórter, parabéns pelo... Mas, gente, não muda absolutamente nada. Então, tudo bem, né? Agora, é o que você falou, Heitor. Se não tivesse nada mais importante para ser discutido, tranquilo. Agora, a gente tem uns problemas, né, traumáticos aqui. A gente vê postos de saúde que precisam ser revitalizados. A gente vê essa questão do transporte que é crônica em Campinas. Gente, eu estudei na PUC em 89. Então, minha idade aqui já vai ser colocada. Estava eu nascendo, né? Em 89, né? Meu RA na PUC é 89. A gente ia de ônibus, tinha um pau velho que passava ali pelo Taquaral e ia pra PUC. E aquele ônibus ia lotado todo santo dia. CCTC? Não era CCTC mais. Não era CCTC mais nesse período aí. Era eu não me lembro, rapaz, qual que era o... Não, perdão, era a CCTC. É que a CCTC já não era mais monopólio, mas aquela linha era da CCTC. Bom, esse ônibus ia lotado, ida e volta. Então, e não era lotado assim, você olhava, estava cheio. Era gente pendurado na porta. Mas não é força de expressão, não é exagero. As pessoas iam como uma lata de sardinha mesmo. Gente, em 89. Então, quer dizer, naquele tempo, o secretário de transporte já não olhou isso. O prefeito municipal já não olhou nisso. Então, era um negócio que você fala... Quer dizer, parece que é uma coisa que não tem solução. E aí os vereadores, é o que você falou também, Heitor. Os vereadores são meros carimbadores de projetos do executivo. Eles, durante a campanha, todos eles falam saúde, educação, projeto, não sei o quê, aquelas coisas retardadas da campanha eleitoral quando entra lá aquela feira de vereador fazendo a campanha. Quando chegam lá, eles só pensam em dar nome de rua, propor comendas, né? Como é que chama aquilo? Títulos honorários, título de cidadão disso. Tem um nome esse negócio aí que daqui a pouco eu me lembro. E aí eles não acabam se debruçando em projetos que mudam a vida do cidadão. Eles ficam ali mais fazendo discurso, como você falou, né, reclamando disso, reclamando daquilo. Fala, ok, mas que proposta você tem? O que a Câmara... E nessa hora, os vereadores precisam parar de ficar pensando em Bolsonaro, Lula, situação, oposição. Quando você fala do transporte público da cidade, qualquer matiz ideológico ali precisa se unir para resolver esse problema. Os vereadores precisam realmente ter vergonha na cara e desenvolver um sistema ali que acaba fazendo com que a população tenha lucro naquilo, tenha um benefício.
E não pode ficar só ali discutindo ideologia. A Câmara Municipal de Campinas, como a Assembleia Legislativa do Estado, o Congresso Nacional, estão devendo para a opinião pública, para o cidadão de uma maneira geral, porque fica discutindo coisas sem importância, ou discutindo o sexo dos anjos, ou a natureza do escorpião, e não acabam fazendo o que precisa efetivamente. E estamos às vésperas de uma eleição para deputado estadual, deputado federal. A sensação que me passa é que daqui para frente, cada vez mais os discursos vão ser além de Campinas. Campinas elege deputado, claro, uma cidade com 1.200.000 habitantes, com o tanto de eleitores que tem, mas para ser de fato uma campanha competitiva, você tem que ir além de Campinas. No mínimo na região metropolitana, buscar votos em Hortolândia, em Sumaré, em Dayatuba. E aí as pautas muitas vezes estão mais voltadas em fazer um recorte para a rede social e depois ser utilizada no seu Instagram, na sua futura campanha política, do que de fato para atender os interesses da população. E curioso que eles estavam pedindo voto outro dia, falando: vou trabalhar por você, pelo seu bairro. Muitos trabalham, mas outros trabalham para a próxima eleição. Infelizmente, essa é uma prática comum na política brasileira. O nosso ouvinte, o André, final do telefone 7954. Bom dia, Heitor. Eu sou um bandista e será que os vereadores vão criar também o dia do umbandista, o dia do católico, do budista, do ateu, do judeu ou da anistia? Vergonha a esses políticos vereadores, deputados, senadores brasileiros, principalmente os de direita, é o que escreve o André em relação a esse projeto feito aqui em Campinas, que hoje vai abrir a pauta da Câmara Municipal. Então, depois dos discursos de 1 hora que eles vão falar de Bolsonaro, de Alexandre de Moraes, de Lula, quando forem se debruçar em Campinas, o primeiro assunto será a criação do Dia Municipal do Evangélico. Às 10 horas da manhã e 52 minutos, um último intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Na sequência, a gente traz os últimos fatos direto de Brasília com o nosso time de reportagens explicando as informações sobre as tarifas a produtos brasileiros que passam a ser aplicadas hoje nos Estados Unidos. Quem está sendo taxado e quais são os setores que mais sentem o impacto com os 50%. A discussão a respeito do Congresso que travou algumas pautas, nós vamos trazer a lista dos deputados e senadores que estão encabeçando esse processo de não deixar nenhum assunto passar enquanto não se colocar em discussão o impeachment de Alexandre de Moraes e sanções contra o ministro do STF. E mais da sua participação com as mensagens que não param de chegar pelo 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Escola Estadual Professor Newton Pimenta Neves de Campinas está com vagas abertas para o ensino médio flexível para alunos maiores de 18 anos. Nesta etapa piloto do novo projeto da Secretaria Estadual de Educação, 20 unidades de todo o estado foram escolhidas para receber um modelo pedagógico parecido com o já adotado nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, no período noturno, a partir de 25 de agosto. No modelo, o aluno pode iniciar os estudos em qualquer época do ano e frequentar a escola para tirar dúvidas, fazer atividades e provas. Nas unidades com presença flexível, os matriculados podem ir à escola quantas vezes for possível para sanar dúvidas com os professores. É preciso ter ao menos uma frequência presencial ao mês por componente curricular. As escolas do novo projeto devem ofertar obrigatoriamente 2 itinerários de aprofundamento curricular de forma a garantir a diversidade conforme os interesses dos estudantes. No modelo são adotadas metodologias e estratégias focadas no ensino individualizado com opções de projetos, oficinas, além dos diferentes instrumentos de avaliação, como provas, trabalhos e outras atividades. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 56 minutos, 10h56. As mensagens vão chegando, repercutindo os assuntos que o Manhã Bandeirantes vem trazendo nesta quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Agradecendo ao Edmilson, final do telefone 9884. Bom dia para você, Edmilson. Isso de sempre quebrar o ônibus no mesmo lugar e sempre no início da linha, ele acredita que pode ser estratégia para não percorrer a linha com o ônibus vazio. O ônibus que supostamente estava quebrado volta para o terminal para começar a linha em um horário com mais demanda. Pode colocar alguém para ficar de olho, porque vocês vão constatar isso. E diz exatamente o que o Senna está mencionando. Primeiro cheio, segundo vazio, vamos colocar todo mundo junto que cabe e economiza combustível. Isso tem que ter fiscalização. Se algo assim acontecer, é muito grave, porque se você tem um horário de ônibus, você programa a sua vida para aquela linha. Horário de sair de casa, horário de buscar filho na escola, na creche, de chegar do trabalho. Você não pode ficar à mercê da vontade de uma empresa. Não quero acreditar que seja isso. Eu também não consigo ver lógica nisso. E olha, se foi uma falta grave realmente, porque se você vai levar tem o ponto A até o ponto B. Se você leva do ponto A até o ponto A e meio, né, para outro ônibus carregar o resto lotado, quer dizer, você está quebrando a regra, né, que foi estabelecida pelos técnicos lá da Secretaria dos Transportes, e ao mesmo tempo, o que acontece? Você está levando um veículo até a metade e voltando vazio, é prejuízo também. Eu acho que do ponto de vista econômico aí não sei se tem muita lógica, não. Então, mas duvidar, eu não duvido de nada. Não duvido de nada. Não duvido de nada. É uma observação que precisa ser verificada. Agora, se isso for um método, seria melhor então fazer uma linha com 2 pontos finais. Então pega do ponto A até cria-se, né, uma extensão. Porque ela falou que é uma linha de longo percurso, né? Sim. Então você tem que pegar. Eu não lembro que bairro que é, de onde parte esse ônibus ela citou. Então ele vai desse parte, para na Bambini ali, que é o início da SP332 ali, o tapetão, né? Então para ali um ponto, mas do ponto de vista formal, para ali e o outro ônibus parte dali e vai para... Valendo o bilhete único com a regra de vai até acho que é o Shopping Dom Pedro, pelo que eu entendi, né? Então aí, porque daí não tem sentido você sair lotado. Aí quando chega ali tem um ônibus quebrado e você lota aquele ônibus e vai embora. Quer dizer, realmente, se for isso, a situação é pior ainda. E a observação do ouvinte é muito boa para ver se os órgãos de fiscalização conseguem verificar isso também. Mensagem de áudio também na participação do ouvinte do Manhã Bandeirantes. Bom dia. Bom dia. Bom programa para vocês. Muito obrigado. O problema do transporte público de Campinas é o contrato emergencial. Não tem como ser cobrado mais do que o necessário. É um contrato emergencial. Não existe aí um contrato em vigência que imponha todo tipo aí de segurança, conservação para todos os ônibus de Campinas. E não é só nessa linha. Campinas tem várias linhas aí que são muito ruins. Muito ruins.
E eles estão fazendo o BRT, né? Estão fazendo propaganda do BRT, mas o resto aí tá tudo largado. Tudo largado. A INDEC até tenta, viu? Fazer a fiscalização. Mas não está surtindo efeito porque é um contrato emergencial e, infelizmente, vai ser assim. O nosso prefeito, os nossos vereadores, jamais irão andar num ônibus. Jamais. Imagina você, um vereador, andando no ônibus lotado. Ele vai acabar sendo agredido. Porque todo mundo sabe que, infelizmente, ninguém briga com o pai, né? O vereador não vai brigar com o pai. Os 25 vereadores, 23 vereadores que são da situação, jamais vão falar que está errado o sistema de transporte. Mensagem do Adilson Souza. Lembrando que o novo edital de licitação deve ser publicado em outubro desse ano e o documento vai incluir sugestões apresentadas durante o processo de consulta pública. Esse período de consulta pública é obrigatório em licitação. Agora, na prática, o que vai ser aplicado é a realidade econômica de quem vai assumir o transporte da cidade, que é extremamente lucrativo. Uma cidade do tamanho de Campinas, complexa, que você tem um centro e uma região central, e aí você tem praticamente uma viagem intermunicipal até chegar a distritos como a Vila Padre Anchieta, como Sousas, como Barão Geraldo, e uma outra cidade, da Anhanguera e Santos Dumont para lá. É extremamente complexo você montar qualquer logística de transporte público para um município como Campinas. Você acha mesmo que é o papelzinho de quem está no terminal central que vai ser colocado numa licitação nova de transporte público? Não é. Tanto que muitas revisões já começaram a acontecer, das linhas que estão sendo planejadas também de ser mantidas ou não. Tem a frota de ônibus elétrica que faz parte da licitação. Tem combustível verde para ser apresentado nos próximos anos. Tem atualização dos preços, dos custos. E não se fala de uma alternativa. Já teve em Campinas uma busca de alternativa pelo VLT, que ficou famoso por ir do nada para o lugar nenhum. Metrô em Campinas é um sonho que me parece muito distante, que eu não vejo nenhum político tocar no assunto. Agora, ônibus de qualidade é o mínimo que se espera numa cidade como Campinas, dependente do transporte público para grandes distâncias. BRT agilizou a vida de muita gente, ok. Mas é o suficiente para dizer que agora os problemas do transporte público de Campinas estão resolvidos? Tanto não estão que a primeira licitação teve só envelope vazio aqui na cidade. O ônibus de trânsito rápido, né, ele realmente ajudou bastante aquela região lá, das Amoreiras e da John Boy Dunlop. Mas a cidade é mais que isso, né? Então, por exemplo, o distrito de Sousas tá complicado, Barão Geraldo, onde essa ouvinte falou, a Fátima, se eu não me engano, isso. É lá na região da Vila Costa e Silva e do Jardim Santa Genebra. Ela completou aqui, inclusive, a linha que ela citou é a 210, que faz Terminal Barão Geraldo até Terminal Campo Grande. Nossa, olha, é longe demais. Não dá. Ali houve um erro de cálculo. Tinha que ter ali uma estação de baldeação, que eles chamam, né? Tem que dividir essa linha no meio e fazer duas linhas. Aí não vai quebrar o ônibus, certamente. e vai resolver a situação. Então, isso aí realmente é um erro de cálculo. A não ser que você tenha uma quantidade de carros, né? O pessoal lá do transporte coletivo chama os ônibus de carro. Então, para usar a linguagem deles, uma quantidade de carros suficiente para se quebrar um, tem um dali 10 minutos. Aí tudo bem, não tem problema. De 10 em 10 minutos, se quebrar um, daqui a pouco você vem outro e resolve a situação. Agora, desse jeito, não pode funcionar mesmo. Deixa eu ver a distância aqui exata do terminal Campo Grande ao terminal Barão Geraldo. Nossa, gente, é longe. É de sul a norte. É quase uma viagem intermunicipal. Nossa senhora. Terminal Campo Grande, Campinas. O Campo Grande é a região sul, se eu não estou enganado. E a Unicamp, lá, o Barão Geraldo, é região norte. Então você rasga a cidade. São 23 quilômetros. Você tá louco. São 23 quilômetros. Nossa. É quase uma viagem para os municípios aqui da região metropolitana. É uma distância para fazer de foguete. Mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Fala, Heitor. Fala, Walter Sena. Bom dia, aqui é o Mikael. Bom dia, Você Mikael. acha mesmo que esses vereadores de Campinas, esses corruptos, tanto direita quanto esquerda, estão preocupados com isso? Estão nada, eles estão preocupados com o que vem a eles, não o que vem a população. Eles não estão preocupados em fiscalizar, melhorar o transporte público da cidade.
Eles estão preocupados, junto com a ideia que a Guarda Municipal e a Polícia Militar, junto com o prefeito Dário, em fazer comandos todos os dias ali na Verdina Norte-Sul, aprendendo o carro de trabalhador, mas com o transporte público, a população que sofre com isso, eles não estão preocupados em fiscalizar, em melhorar, em colocar mais ônibus. Eles estão preocupados em eles ainda vêm votar sobre dia religioso, dia não religioso. É um tapa na cara do campineiro, é um tapa na nossa cara. Abraços. Um abraço, Micael. Micael, gostei do Micael, viu? E abriu o programa hoje falando justamente dessa fiscalização, de pneus carecas, campeões de multa. Tem que ter a fiscalização de trânsito, que também é parte da segurança. Sim. Mas ônibus é a vida de muita gente que está em jogo também. O Micael falou uma coisa que eu gosto, que ele falou corruptos de direita e de esquerda. Excelente. A gente gosta quando o ouvinte não tem essa questão ideológica de ficar protegendo um lado e atacando o outro. Até porque quem paga a conta é a gente, independente de quem estiver no poder. O Celso, para fechar aqui esse giro da participação e seguir para o assunto nacional, a mensagem dele diz o seguinte: eu, Celso e toda a minha família somos cristãos evangélicos e não concordamos com esse projeto da Câmara do Dia do Evangélico. O que Deus espera de nós é que os evangélicos deveriam também buscar em fazer a diferença na cidade, sendo exemplo de amor ao próximo, trabalhando para o bem do próximo e da coletividade. Morador do Jardim, Carlos Lourenço. Acho que não tem problema nenhum ter um dia em homenagem ao evangélico, que é tão importante também na nossa sociedade, que faz parte cada vez mais da nossa sociedade. Então, isso só não pode ser o principal assunto de uma pauta de Câmara Municipal. Esse é o negócio. Não, você vai discutir a primeira pauta, uma coisa dessa, realmente não tem relevância. Agora, eu imagino que os evangélicos estejam pensando, porque muitos dos feriados brasileiros são católicos, né? No dia da padroeira. No caso dos municípios, normalmente é a padroeira da cidade também, como em Campinas, Nossa Senhora da Conceição, e por aí afora, né? Então tem muitos feriados católicos. Alguém falou aí de Umbanda, né? Sim. E que também seria o caso de pleitear. Eu acho que eu não vejo também problema nenhum, mas eu acho que o vereador tem mais o que fazer. Mas aí, já que tem de um, vamos fazer de outro. Mas aí é só uma questão de pleitear lá na Câmara, sem que seja a pauta mais importante, né, da semana do vereador. E se fosse uma coisa assim rápida, de votação rápida, tá aqui, vamos aprovar, aprovou, criou, acabou, não pode ser uma coisa que exige esforço, dinheiro e energia de uma Câmara de Vereadores. Tem que ser uma coisa simples, prática, rápida. Também não sou contra nada disso, não. 11h07, vamos trazer os destaques de Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, em um evento, falou horas antes do início da cobrança de tarifas de 50% a alguns produtos brasileiros. O tarifaço aço perdeu um pouco a força com a lista de produtos excluídos da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, mas outros ainda continuam nessa negociação. Café é um deles. E hoje passa a valer a taxa extra que chega a 50% do que é vendido do Brasil para os Estados Unidos. O Túlio Amâncio acompanhou esse encontro, que teve a presença também dos ministros Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, também vice-presidente da República. E o tom você vai entender, você vai sentir, depois a gente vai falar sobre ele nesse evento. Porque ele não quer falar. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. No Palácio do Planalto, o clima sobre as negociações é de ceticismo depois que o Departamento de Estado americano divulgou nota criticando a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Fazenda já avalia o impacto das novas alíquotas. Com a lista de exceções com quase 700 itens, cerca de 35% do que é vendido aos norte-americanos terá a tarifa de 50%. Estudos internos apontam que há mercados para substituição em curto ou médio prazo. Nós temos que olhar para tudo isso com otimismo, até porque sem otimismo eu não aconselho alguém a assumir o Ministério da Fazenda do Brasil. Por mais que Haddad tente minimizar os impactos, empresários pressionam o governo a ainda buscar saídas negociadas. O vice-presidente Geraldo Alckmin tenta uma nova ligação para Howard Lutnick,
secretário do Comércio norte-americano, na esperança de colocar carne, café e frutas na lista de exceção tarifária. Já que Lula não quer conversar com o Donald Trump sobre o tarifaço porque não vê abertura para isso, os senadores que foram aos Estados Unidos na semana passada sugeriram ao vice-presidente Geraldo Alckmin que converse então com o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance. O também ministro da Indústria avalia tentar abrir esse canal de diálogo. O Ministério de Relações Exteriores já foi autorizado a recorrer à Organização Mundial do Comércio para questionar as medidas norte-americanas. A ação brasileira deve acontecer até quinta. No fim da tarde, Lula e Alckmin se reuniram para fechar o plano de contingência que será anunciado ainda esta semana pelo presidente. A medida prevê crédito mais barato para empresas que não conseguirem redirecionar produtos a outros mercados e auxílio para o pagamento de salários em troca da manutenção de empregos. Ontem, informação divulgada pela Folha de São Paulo, confirmada também durante a programação da Rádio Bandeirantes, da Band, de que há uma orientação dentro do governo feita pelo presidente Lula aos ministros, para que eles não citem Bolsonaro nas entrevistas, para que eles não falem sobre a prisão domiciliar durante eventos políticos. E o próprio presidente Lula também se esquivou de uma resposta nesse sentido, nesse evento que o Túlio Amâncio acompanhou ontem, dizendo que ministros de Lula orientados a não falarem, mas o presidente dizendo que também não ia citar o assunto, porque o foco seria a negociação com os Estados Unidos e o tarifaço. A frase foi a seguinte: não quero falar daquele cidadão, quero falar do país. Foi exatamente a frase do presidente Lula, que sempre vira e mexe vai falar daquele cidadão quando diz que não quer falar do ex-presidente Bolsonaro. Agora, se for cumprida essa regra, me parece que o caminho pode ser o seguinte: Lula entrega o governo na parte técnica para os ministros, principalmente aqueles de primeiro escalão. Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina Silva, aqueles do núcleo de mais confiança. Existem outros ministérios que são pastas de acordos políticos, principalmente com o Centrão. E ele, Lula, é quem vai ter a dianteira das questões políticas, também pensando numa eleição de 2026. Então, o que for assunto político, tratar com o presidente Lula. O que for assunto técnico, tratar com os ministros em suas respectivas pastas. E aí o tom de como Geraldo Alckmin conversa com o empresariado americano e com as autoridades do governo Trump é diferente do tom que o presidente Lula fala publicamente em eventos sobre o presidente Trump. Se nos bastidores avançarem as negociações, fica bravata pra cá, bravata pra lá, e isso a gente já tá acostumado com a política. O problema é que o presidente Donald Trump, ele costuma não abraçar tão bem assim as respostas dos países que, mesmo aliados, colocam algum dedo na ferida, Walter Sena. É verdade. O Geraldo Alckmin, com certeza, e o próprio Haddad, né, tem muito mais jogo de cintura e mais estofo para ter uma conversa técnica com a diplomacia ou com as autoridades financeiras de outros países, no caso aí os Estados Unidos. Agora, é claro que depende também da resposta pública do comandante do país, que no caso o executivo é o Lula. Dependendo do tipo de bravata que ele faz, do tipo de resposta que ele dá, isso bate lá de um jeito. Então eu acho que é mais inteligente ele deixar de fazer isso, ele não perde nada. Ele não precisa concordar ou elogiar o presidente Trump. É só ele não falar nada e deixar a diplomacia agir. Eu acho que tem mais chance. O tarifaço, como o Donald Trump vem fazendo em todos os países, ele anuncia lá uma cota impossível de ser seguida e depois vai aos poucos tirando, conversando, reduzindo, mexendo, colocando uma coisa ali, outra aqui, mas o fato é que o tarifaço, embora ele, desde o início que ele implementou lá uma coisa linear de 50% em todos os produtos exportados, acabou suavizando bastante, mas os produtos que ficaram ainda, que não foram isentos desse tarifaço, ou não tiveram a alíquota reduzida, vai gerar um problema enorme para o país. Então é importante que a diplomacia, as pessoas que têm equilíbrio para conversar, entrem em campo e consigam alguma coisa que é bom para mim, é bom para todo mundo. Não dá para torcer para o tarifaço vir. Isso é uma coisa realmente insana. Agora, o Lula precisa ajudar, né? O governo precisa ajudar.
para não ficar instigando, xingando o governo dos Estados Unidos. É desnecessário agora. Quando essa poeira baixar, você volta com essas bravatas. Nesse momento de negociação, eu não vejo inteligência nenhuma em fazer isso. 11h15 marca o quinto sinal na Rádio Bandeirantes Campinas. Enquanto isso, em Brasília, a oposição ao governo Lula está travando as pautas nas casas legislativas. Obstrução das sessões na Câmara Federal e também no Senado. Isso após a determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a oposição diz que a obstrução vai ser permanente, que a medida não tem data para terminar. O repórter Caian Messina conta pra gente como foram as últimas horas e fala sobre a expectativa da oposição no Congresso nos próximos dias. Prometeram obstruir votações em uma reação à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A pressão é para que a anistia aos condenados do 8 de janeiro seja pautada. Não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui, no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado, uma amnistia ampla, geral e restrita que hoje não acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional de que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. E não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independência dos poderes. Os oposicionistas também querem o fim do foro privilegiado, que determina o julgamento de parlamentares e ex-presidentes diretamente no Supremo. O STF já decidiu que quando a suspeita de crime é cometida no exercício do mandato, o tribunal continua no caso. O bloco pede ainda o impeachment de Alexandre de Moraes. São 29 pedidos no Senado. Novas denúncias contra o ministro do STF devem ser protocoladas. Uma delas com base em informações divulgadas pela organização americana Civilization Works, a partir de conversas de WhatsApp entre Cristina Kussahara, então chefe de gabinete do ministro, e Eduardo Talhaferro, assessor-chefe da área de combate à desinformação no Tribunal Superior Eleitoral, na época em que Moraes presidia a corte. A entidade afirma que Moraes teria formado uma força-tarefa no próprio gabinete para gerar relatórios contra presos do 8 de janeiro a partir de redes sociais e grupos de mensagens privados, o que seria uma ilegalidade na avaliação do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Da mesma forma que defendemos a tramitação do projeto de anistia, para que haja uma reconciliação nacional, a pacificação do país na Câmara e no Senado, que esse projeto tramite, nós defendemos também que tramite o inquérito, ou seja aberto o inquérito para apurar esse crime de responsabilidade, esses crimes de responsabilidade reiteradas que nós entendemos que foram praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Os oposicionistas se mobilizam para que assessores do ministro deem explicações no Congresso. O STF foi procurado, mas não quis comentar. Diante dos ânimos exaltados, o presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu voltar antes da Paraíba. Mais cedo, o vice-presidente da casa ameaçou colocar a anistia em votação no instante em que assumir a presidência. Já comuniquei ao presidente Hugo Mota que, no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. A estratégia da oposição de impedir a abertura da sessão na Câmara provocou confusão. A base governista diz que a obstrução dos trabalhos pode atrapalhar as discussões de temas importantes. Por rede social, o presidente da Câmara determinou que não haveria votações nesta terça e convocou uma reunião dos líderes partidários em busca de acordo. Em nota, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, fez o que chamou de um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação para a retomada do funcionamento da Câmara e do Senado. Ele também convocou as lideranças. Aliado de Bolsonaro, o senador e presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, visitou hoje o ex-presidente com autorização do Supremo. Em entrevista ao jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o governador do Rio Grande do Sul criticou a decisão de Moraes pela prisão domiciliar de Bolsonaro e defendeu um pacto para diminuir a turbulência política. Deve
ser trabalhada no âmbito de um órgão colegiado e não numa decisão monocrática. Mas o que eu defendo é que tudo isso seja feito dentro da estrutura institucional que a gente tem e não com rompimentos. Todo rompimento é traumático, nenhum trauma é bom. Vamos à lista então dos deputados e senadores aqui do estado de São Paulo que estão mais engajados nessa opção de travar as pautas do Congresso para conseguir a anistia ampla, geral e restrita aos envolvidos no 8 de janeiro e o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Entre os deputados de São Paulo temos Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, Marco Feliciano, que foi citado ontem numa entrevista pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro como um pré-candidato a senador e que pode ter o apoio da família Bolsonaro, Mário Frias, que foi secretário que tinha uma função de ministro da Cultura no governo Bolsonaro, são os 3 parlamentares aqui de São Paulo, daquela lista, daquela fileira que colocaram eles fita crepe na boca, nos olhos e que estão prometendo obstruir as pautas no Congresso. No Senado, astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, é o único senador do estado de São Paulo que está nessas manifestações. Mas tem outros nomes conhecidos da política nacional, como Cleitinho Azevedo, do Republicanos de Minas, Damares Alves, que foi ministra do governo Bolsonaro e é senadora pelo Distrito Federal, e Flávio Bolsonaro, que ganha muita força como um pré-candidato à presidência da República, uma vez que Eduardo Bolsonaro, se desembarcar no Brasil, tem um mandado ali esperando por ele também assim que chegar no aeroporto. A lista ainda inclui Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, o que é curioso porque é uma relação de idas e vindas com o bolsonarismo. Uma vez o ministro fez críticas à condução do governo federal, depois voltou a abraçar Bolsonaro para ser eleito senador. Como senador, vai para lá, vai para cá, mas agora está junto aos demais congressistas que querem passar o projeto de votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o presidente da Câmara Federal estava na Paraíba. Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, enquanto o bicho estava pegando em Brasília, estava na inauguração do Hospital da Mulher em João Pessoa. Foi perguntado a respeito do que estava acontecendo lá na Câmara, da prisão domiciliar de Bolsonaro e deu a seguinte declaração. Hugo Mota, presidente da Câmara, falando no Manhã Bandeirantes. Eu penso que o legítimo direito de defesa tem que ser respeitado, e é um direito de todos, mas que decisão judicial deve ser cumprida. E é isso que nós estamos vendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal ser cumprida. Não cabe aqui, nem ao presidente da Câmara, nem a ninguém, estar comentando ou, na minha avaliação, tentando avaliar ou qualificar essa ou aquela decisão. Bom, resumindo, uma declaração que foi do nada para o lugar nenhum, o que tem sido uma condução frequente do Centrão no Brasil, que é fazer oposição quando interessa, estar no governo quando interessa, ter um pé na canoa bolsonarista, outra na canoa lulista. Só que agora, Sena, na posição de presidente da Câmara, Hugo Mota vai ter que tomar uma posição, ou de abraçar as pautas bolsonaristas, ou de colocar um limite para que a pauta avance. Agora não dá para ficar em cima do muro quando se é presidente da Câmara Federal, porque a oposição diz que não vai destravar as pautas e na primeira ausência do presidente da casa, eles vão colocar em votação o impeachment de Alexandre de Moraes. Eu vou aqui dar um voto de fé, né, pro Hugo Mota, porque eu acho que ele foi pego de surpresa. Ele estava fazendo uma viagem, eu não imaginava que ia acontecer aquele negócio lá. E ele agora vai ter que ficar esperto. Se ele não quiser pautar de jeito nenhum, ele não pode realmente passar pro vice o cargo, né, coisa desse tipo. Agora, é importante que se diga, Heitor e ouvintes, que a obstrução de pauta é uma tática que faz parte, é prevista no regimento, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. E a oposição, quando a esquerda era oposição, fazia isso rotineiramente. Nos governos Temer, Itamar, Collor, Fernando Henrique, quando se não concordava com uma... obstruía a pauta. Não pode tomar o lugar da mesa, né, como uma vez a Luísa Erundina fez. Você ir lá, sentar na mesa do presidente e tentar, à força, resolver a situação. Agora, a obstrução, né, é uma tática que tem lá
vem sendo usada há muitos anos no Congresso Nacional. Agora, é claro, ele fez também uma coisa certa, Hugo Mota. Marcou uma reunião para conversar com os líderes. Que a oposição diz que não estará presente. Não, mas aí tem que... O líder tem que conversar. Isso não tem sentido. Né? Eles têm que conversar, nem que seja para colocar a sua posição, o que deve ser feito. E aí discute-se o que vai fazer, porque senão não adianta. É para isso que tem liderança, é para isso que tem a presidência, a mesa diretora, e aí sim, tem que conversar. Isso, a gente está falando de um parlamento, né? Justamente para parlamentar, para conversar. Então o que a gente se espera é que eles sentem ali e alinhavem alguma coisa. Agora, a obstrução pura e simplesmente tem nada errado contra isso. Agora, esse é o preço a se pagar numa política montada em cima de ídolos, como é o caso do que a gente vive hoje dos dois ídolos, Lula e Bolsonaro. Focando no que é a notícia de hoje, que é a pauta travada pelo grupo bolsonarista, eu me arrisco a dizer que pelo menos 70% dos que hoje estão na Câmara e no Senado como base de oposição jamais chegariam perto ao cargo que eles ocuparam se não tivessem andado de braços dados com o então presidente Jair Bolsonaro. Então há essa questão de uma dívida de que você só está aí porque o bolsonarismo o criou. Não sei, pode ser que tenha deputado que nem compre tanto assim essa ideia. Só que, meu querido, se você quiser ser competitivo no ano que vem, você tem que comprar essa pauta, porque senão você não estaria aí. E é algo que em breve também será uma pedra no sapato do governador Tarcísio de Freitas. Que cada vez mais a gente vê o mercado sinalizando para uma terceira via, para um nome que não seja Lula ou o núcleo duro de Bolsonaro, uma boa vontade para que surja um nome considerado mais equilibrado, mas que, se for o governador Tarcísio de Freitas, ele vai ser abandonado pelo bolsonarismo, como já foram outros que tentaram esse afastamento. Sérgio Moro, Joyce Hasselmann, Carla Zambelli. Então, ou Tarcísio embarca como candidato bolsonarista, ou ele pode ser aquela terceira via que na hora H o voto útil vai enxugar e vai minguar. Ele sabe disso certamente. Por isso que o governador de São Paulo está pisando em ovos. Estamos em agosto de 25. Eu acho que é o momento mesmo de pisar em ovos. Estão tentando antecipar uma eleição que só vai acontecer em outubro do ano que vem. Mas uma hora ela vai chegar a cena. E aí os personagens vão ter que se posicionar sem ficar em cima do muro, porque 2026 é uma eleição de um contra o outro. Não vejo terceira via para 2026, infelizmente. Porque o ideal seria ter 10 opções para a gente ter as melhores escolhas de cada um do brasileiro. Não adianta, porque a esquerda vai virar um satélite em torno de Lula e a direita em torno do Bolsonaro, e aí realmente o candidato precisa ter as bênçãos desses dois para que possa prosperar politicamente. PSTU tentou brigar com o Lula no passado, não adiantou nada, né? Teve uma dissidência e depois eles se reorganizaram e voltaram para os braços do Lula. Assim acontece também com o Bolsonaro. Agora, eu acho que esses expoentes da direita, vamos colocar assim, eles estão lá aos poucos tentando ver se será, cada qual vendo se vai ser ele o ungido pelo Bolsonaro. E essa luta é silenciosa, é de bastidor. E é claro que eles não vão falar nada contra o Bolsonaro nessa cruzada até lá, não. Mas o Eduardo expõe cada um daqueles que não estão comprando as pautas. Isso pode custar caro ano que vem. A família é aquilo que eu já falei aqui, é ciumenta. É uma coisa difícil de tratar ali. O negócio eu imagino, né, que desses expoentes, desses candidatos, a gente fala sempre do Tarcísio, do Ratinho, Zema do Zema e do Ronaldo Caiado. Esse pessoal tem que tratar com o Bolsonaro. Não adianta falar nem com o Carlos, nem com o 02, nem com o 03, nem com o 0 nada. Porque senão é fria. Eles são, por incrível que pareça, o mais lúcido ali, que não fica pondo a mão em cumbuca muito, é a Michele. É a esposa do presidente. Que no fim pode ser ela a candidata do presidente. Tem isso também. Agradecendo as participações do Tandy Negrão, do Edivalmir Massa, do Paulo Neves, agradecendo ao Marco Bedin,
Cadê o nome? Agora eu me perdi aqui com os nomes. O Norberto também conosco. Obrigado, Norberto, pela sua mensagem. O Marcos Silva Bedin, brincando aqui hoje, tem Palmeiras e Corinthians, né, meu amigo? Eu sei como é torcer em um derby. Ele que é Ponte Pretano e viveu essa emoção no final de semana. E a preparação... tem mensagem também aqui do Cícero, ao DJ Ale, a todos que estão conosco desde cedo e que agora vão acompanhar o noticiário esportivo num dia de derby paulistano. Oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje tem Palmeiras e Corinthians às 9h30 da noite aqui na Rádio Bandeirantes. E tem Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta no noticiário com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Walter Sena, 6:50 da noite, espera você no Band Cidade. Até lá, Sena. Até lá, obrigado, Heitor. Obrigado, ouvintes. Bom dia a todos. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica, a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os Correios firmaram uma parceria com o Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas, para melhorar a logística e acelerar a entrega de encomendas internacionais. O acordo foi assinado na última segunda-feira e tem como foco agilizar os prazos, especialmente em épocas de alta demanda, como a Black Friday e o fim do ano. Com a mudança, parte das encomendas internacionais, principalmente do tipo package, será enviada para o terminal de cargas de Viracopos, que fica a apenas 17 quilômetros da unidade dos Correios em Valinhos. Isso deve ajudar a distribuir melhor as cargas, diminuir custos e reforçar a atuação dos Correios no comércio eletrônico internacional. Hoje, o terminal de cargas de Viracopos é responsável por cerca de 35% das importações aéreas do Brasil e já recebeu prêmios internacionais pela sua eficiência. A expectativa é que a parceria traga mais segurança, organização e rapidez nas entregas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.